Ó, galerinha, hoje a gente vai falar lá dos dois desastres que teve aqui em Minas, tá? Alguns porquês isso ocorreu também, tá? Um foi por causa que a barragem foi feita de qualquer jeito. Aí vocês vão ver que tem algumas barragens que são feitas, são um pouco mais caras, mais trabalhosas para fazer, mas só que é bem mais segura do que a que tem na maioria no Brasil. Tá. Ó, a primeira aí, se alguém for entrando, vocês me mandem uma mensagem, me mandem um áudio, coisa que eu não consigo enxergar, tá? Quando apresenta assim. Fica muito pequeno aqui para mim. A primeira, pessoal, que a gente teve mais recente, né? Foi a de Mariana, no distrito de São Bento. Tá? Daí foi em 2015, foi em novembro, dia 5. Ah, e daí outra coisa. A barragem que estourou foi da Samarco, tá? É uma empresa de exploração nacional, tá? Então, que compartilhava também, no caso, tá? Porque a barragem, por exemplo, numa área mais baixa, ficava o território ali de exploração da Samarco, ou o lago de dejeito da Samarco. Aí, numa área mais acima, tinha da Vale também, tá? Então, quem estourou a primeira barragem foi essa marca, mas só que também veio o rejeito da, da, da Vale também, no caso. Tá, então aqui a gente vai começar falando da remoção da área de vegetação. Então, primeiro retira toda aquela vegetação para a exploração de minério. Aí, de novo, é igual acontece aqui no Ano Bom. Primeiro você retira toda a vegetação, depois começa a exploração. Também vai ter o quê? A poluição dos recursos hídricos, de água, de córrego, dos rios, dos lençóis freáticos, tá? Por causa que para a separação do minério, ou para lavar o minério, você vai ter que usar muito produto químico. Tá? Depois eu vou comentar, vou passar para vocês. Isso aqui é o trecho de Mariana. O tanto de material que ficou na água, tá? Por regiões, ali onde ele ia passando pelo rio, ele foi ficando cada vez mais denso. Tá? A contaminação dos solos por elementos tóxicos, tá? Também pode atribuir aí o homem também, tá? O homem também ele como fala, vai absorver essa poluição, vai ter um processo erosivo, tá? Porque não tem no início uma contenção de barreira, tá? E daí isso a gente tinha visto lá algumas aulas atrás, quando eu comentei com vocês de um mapinha que sempre, de um perfil topográfico que sempre cai no vestibular. Daí tá, por exemplo, a Serra do Mar, aí tem um topo, depois Vale do Paraíba, depois Minas Gerais. Sempre numa área assim vai ter mais erosão, tá? É, tá, então outra coisa aqui, pessoal, essa erosão, ela ela é mais veloz aí no caso de uma mina mais antiga. Eu não sei se eu coloquei aqui mais para frente, mas a mina de Brumadinho, Brumadinho, ela foi iniciada em 70, na década de 70, 72, se não falha a memória, tá? Aí depois ela foi repassada por leilão, por causa que ela era do governo, tá? Ela foi repassada para Vale, tá? Então ela foi repassada em 2001, mas só que a tecnologia dessa segunda represa que estourou em Brumadinho, ela é bem antiga, tá? Eu tô indo um pouco. Ó, se eu tiver muito rápido, pessoal,
Aí vocês me falem aí, tá? Por causa que é um pouquinho. É um pouquinho extenso, eu acho. Acho que eu errei na mão. Rios, tá. Aqui o sedimento e poluição dos rios, eu acabei de comentar com vocês, é o descarte indevido de produtos químicos aí, que não vai ser aproveitado. A mesma coisa acontece com o quê? Com aquelas lagoas de sedimentos. Tá? São materiais que não vão ser utilizados, já tem outro tipo de descarte, mas só que essa é mais barata. Aí por isso que eu falei para vocês a aula passada que tudo que for mais barato para a empresa, elas estão tocando a vida, estão explorando. Agora, se começa a ficar muito caro, se começa a ter uma lei ambiental muito mais rigorosa, aí talvez uma empresa de fora não venha para o Brasil, tá? Aí ela começa a comprar direto do fornecedor. Tá? É um dos motivos, pessoal, eu creio que vocês viram isso ano passado, daquelas guerras fiscais, porque uma empresa forte, uma empresa multinacional vai para um país mais pobre. Por causa disso, tá? Principalmente essa flexibilidade aí das leis, ou a inexistência também. Tá? Vai também ter a mortandade dos peixes, a diminuição dos animais silvestres, eles vão sair dos locais, e as poluições sonoras. Tá? Poluições sonoras, que eu digo, pode ser a explosão de algum rochedo, a própria dinamite mesmo, o barulho que faz, mesmo sendo noturno. Tá? Isso eu lembro quando, eu não sei se terminou, mas a estrada aqui tá aumentando a rodovia Tamoios. Isso lá no trecho de Caraguatatuba e São Sebastião. Aí eu sempre, quando eu conversava com uma secretária lá do colégio, ela comentava que de madrugada às vezes ficava aquele barulhão, daí acordava assustado, mas ela morava bem próximo às obras. Mas isso você imagina quase diariamente, tá, pessoal? Aqui seria a importância do Rio Doce, esse rio que começa em Minas e vai desaguar no Oceano Atlântico, em Espírito Santo. Aí a importância dele, tá? A quilometragem vai ter quase 1.000 quilômetros, 853 metros, vai percorrer esses municípios aí, 222, e grande parte vai precisar do rio para abastecimento de água. Tá? Então, quando teve esse desastre, toda essa população aí foi teve a influência negativa desse rio. Tá aqui o trecho. Peraí. Ah, tá. As bolinhas maiores, vermelhas, são as cidades maiores. Tá? Aí já no. Ah, tá. O verde claro é a unidade de conservação sustentável, aquela que você pode explorar. A outra já não, a verde escura é uma área de proteção integral, que você não pode fazer nenhum tipo de trilha, não pode retirar árvore. Tá? Então, primeiro, a verde mais claro seria, por exemplo, igual o Foz do Iguaçu, tá? Que você pode visitar, enfim, interagir, se tiver algum tipo de zoológico. Agora, no segundo, não, você não pode nem retirar, você pode visitar, desculpa, você pode visitar, mas somente se você for pesquisar, tá? Pesquisador, estudante, fazer excursão de escola, isso pode, mas você não pode retirar nenhuma planta e levar embora para casa. Tá? Aqui está bem o contexto do que aconteceu no dia. Tá? E daí essa barragem Fundão, que tinha a extração de minério de ferro, ela se rompe e ela vai para o distrito de São Bento, tá? Que esse distrito fica um pouco mais afastado de Mariana, tá? Igual que acontece aqui, às vezes tem um distrito na cidade,
uma zona rural na cidade, ela é bem mais afastada. Aí no percurso aí mata 19 pessoas e vai desabrigar várias outras aí. Aí eu acho que eu coloquei mais para frente o relato de algumas pessoas, tá, que sobreviveram, que comentou que a sirene minha, porque não teve sirene também para aviso. A sirene minha foi fulano gritando na praça. Ah, eu só senti a lama chegando, tá? Tá, então ali você vê, pessoal, que essa barragem era controlada pela Samarco, só que daí tinha também um lago mais acima dela, dessa barragem, tinha um lago da Vale e dessa MHP, tá? Que também explorava o ferro, tá? Esse rompimento foi considerado até Brumadinho, tá, pessoal? Só que daí, no aspecto ambiental, esse daqui foi bem maior. Aí daí, igual eu comentei com vocês, a lama chega até o mar, até Santa Catarina. Aqui vai estar o antes e o depois. Ó, quer ver? Se você, é porque eu não consigo marcar aqui. Mas tem dois lados, tem o maior e tem o mais acima. Tá? O maior, tá, o que está mais para baixo, falando assim, mais perto do antes, ele é o lago de rejeito da Samarco. Agora parece uma ponte. O de cima, que é outra barragem, é o da Vale. Tá? Mas o que arrebentou foi o da Samarco. Daí por isso que eles é, foram incriminados, foram julgados, mas só que, como que eu vou falar? Não estão pagando certinho tanto dano social como cultural, ou também até mesmo ambiental aí. Aqui vai ter o trecho que a lama escorreu. E aqui o promotor de justiça de Minas estava falando que não foi acidente, não foi fatalidade, e foi sim um erro de operação e negligência no monitoramento. Esse negligência do monitoramento é porque tempos atrás também tem um sismógrafo da USP que sentiu um abalo, tá? Um abalo de 2 graus na escala Richter de terremoto, mas só que nada foi feito, assim, nenhum tipo de contenção, nenhum tipo de obra foi feito. Tá? Que é mais, como que eu vou falar, mais técnico, tá, pessoal? Que daí está sendo investigado. Aqui, por exemplo, igual eu comentei com vocês, esses tremores de terra foi sentido pelo sismógrafo da USP. Só que daí mais tarde que aconteceria esse rompimento da barragem. Essa disposição inadequada aí que eu vou comentar mais para frente com vocês das barragens. Essa barragem era uma barragem muito antiga, tá? Então vocês vão ver que vai ter 3 tipos de opções de construção de barragem. Só que daí foi feito com a mais barata, a custo mais baixo. Opa, não, opa, volta. Calma aí, pessoal, aí, voltou. Tá? E outra coisa também, se aumenta muito a produção, vai, vai ter uma erosão maior, tá? E vai ter um acúmulo maior de sedimentos, desse lixo de ferro, falando assim. Aí, se tem muito acúmulo de lixo, não dá tempo desse sedimento secar, tá? Porque é como se fosse um mingauzão. Se você pega um mingau, começa no início lá, bater ele e tal, ele tá mole. Se você deixa ele no sol, em 2 horas ele fica duro, a parte de cima. Mas lembra que a parte do meio dele é uma geleinha ainda. Tá? Demora mais tempo para ficar resistente. Então, quando aumenta muito
produção vai ter que ter um tempo maior também para secar o sedimento, tá? Coisa que não teve esse tempo. Opa, a galera tá entrando aqui. Cadê? Tá aqui as causas, os impactos sociais. Tá, e daí teve a morte, infelizmente, da galera do distrito, de Bento Rodrigues, mas também teve o que, pessoal? Teve a poluição do Rio Doce, que afetou 3 milhões de pessoas. Tá, então vai ter bastante pessoas desabrigadas e bastante pessoas sem trabalho, tá? Ou seja, pela produção agrícola, ou seja, pela pesca, mais perto de Santa Catarina, de Espírito Santo, perdão. Tá? Então você vai ver que o dano não foi somente local. Tá? E aqui no terceiro tópico vai ter os direitos violados aí. Tá? A vida, o direito de procurar lugar seguro para viver. Tá? Esse direito de procurar lugar seguro para viver é o seguinte, é aquilo que eu falei de identidade. Tá? Quer ver? Às vezes você... Quer ver? Deixa eu dar um exemplo. Igual eu. Eu, no meu caso, tá, particular, eu não moraria em São Paulo. Tá? Mas isso por quê? Porque desde criança eu vivo numa chácara, a minha infância inteira foi numa chácara. Então a minha, como fala? A minha identidade é mais forte com a zona rural do que com a zona urbana. Tá? Então, se você para analisar, imagina aquela pessoa que viveu a vida inteira na zona rural, depois vem uma lama, acaba com a casa da pessoa e daí a indenização é o quê? Ter uma casa na cidade. Alugar uma casa até que não fique pronta a sua casa na cidade, no núcleo urbano. Tá? Então isso daí não é um direito de um lugar seguro, principalmente para uma pessoa que está desde a infância ou só vive da terra se deslocar para a cidade. Tá? Esse direito às coisas próprias aí seria os objetos de não valor, como fala, financeiro, mas mais sentimental. Segurança social, direito, direito à diversão, direito à educação, ser tratado com responsabilidade e ninguém pode nos tirar o nosso direito. Tá? Então, não foi somente o local, pessoal, foi também desde ali do Distrito de Mariana até o litoral do Espírito Santo. Tá? Então, ó, se tem esse desastre, na economia vai ser o quê? A pesca, o comércio, o turismo, tá nas áreas de praia, até mesmo na zona rural, por exemplo, de Minas, hoje estou difícil esse estado do Espírito Santo, tá? Por quê? Porque também vai ter o turismo rural, tá? Vai ter acampamento, vai ter as trilhas de Minas, tá? Então tudo isso aí foi afetado. E se você, mais para frente vai ter um mapa, se vocês forem reparar, é bem perto lá da Serra do Caparaó, aquelas que eu mostrei para vocês um tempo atrás. Tá? Então vai muita gente para lá para fazer o turismo de aventura. Aí o prejuízo econômico aí vai ser desculpa, tá? De 1 bilhão e 200 milhões de reais aí, só aqui em Minas. Tá? E 80% aí da mineração, da arrecadação de mineração aí em Mariana. Aqui já seria o distrito, tá? Alguns dias antes.
em alguns dias depois. E aqui, se vocês forem observar, vai ficar bem no limite, pessoal. No primeiro mapa, fica bem no limite a, aquela Serra do Caparaó, a divisa, tá? Só que não foi tão afetado, o rio não foi tão afetado porque são rios de planalto. Então a lama não consegue subir a serra. Tá? Então, teve nas áreas mais vizinhas, das cidades vizinhas, teve esse espalhamento da lama, tá? Aí no segundo mapinha vai ter o tanto de lama tóxica que chega no litoral ali do Espírito Santo e também no sul da Bahia, tá? Que a lama chega assim no sul da Bahia. Então, peraí. Como é, pessoal? Ah, tá. Aqui ainda é. Aqui vai ser quando rompe a barragem, tá? Aí tá mais numa área mais. Deixa eu ver. Calma aí. A direita de vocês aí a direita e na parte superior. É onde estourou a barragem, tá? E aqui na parte mais abaixo da imagem já é o rio, tá? E daí, lógico, com a força da lama, ele aumentou a sua vazão. Tá? E daí reparem, principalmente nesse paredão verde, tá? Que parece um monte de camadinha. Quando vai aumentando a incidência de rejeito, perdão, eles vão aumentando a parede. Tá? Mas só que vocês vão reparar que a parte de dentro da parede é muito frágil. Tá? E se você olha de cima assim, até mesmo a coloração ela é ferro, tá? Ela é mais brilhante, mas só que ela vai ter muita água. Tá? Isso porque aquilo que eu comentei com vocês, não teve o tempo para secar essa água. Então, como parecia uma gelatina. Tá? Aqui vai ser quando a lama chega no oceano. E isso em Espírito Santo, tá? E aqui o, a fala de alguns moradores lá do distrito, tá? De Bento Rodrigues. Aí o seu Sebastião ali, ele fala: Minha sirene foi Deus. Vi a lama a 5 metros onde estava, corri muito. Se não corresse, se não corresse, morria. Salvei minha filha, minha irmã de 70 anos, minha filha, 12. Carreguei ela no colo. Aí o Arnaldo aqui, acordei às 16 horas e ouvi Cladismar gritando na praça. Ele foi minha sirene. Depois disso, salvei 6 pessoas na lama. Aí a Sônia, ela comenta: Minha sirene foi a gritaria na praça, a afobação do povo. Não deu tempo de correr. Quando eu vi, a lama já estava na minha garagem. Eu e meu filho e meu sobrinho nadamos na lama em zigue-zague, fugindo da correnteza, até chegar em um ponto firme. Tá, então, igual eu tinha comentado com vocês, aqui não teve nenhum aviso, nenhuma sirene assim falando que iria dar alguma ruptura, algum problema na barragem. E aqui, no caso, o litoral, o jeito que ficou. Aí. Até aqui, ok, galera? Pergunta aí, pessoal, coloca no chat aí. Qualquer pergunta. Pessoal, pergunta.
Não, sim. Qualquer pergunta, deixa aqui do lado, tá? Tá, vamos lá. Aqui o caso de Brumadinho. Aí o caso de Brumadinho foi bem mais recente. Aí na manchete da Folha de São Paulo, do dia 19 de novembro de 2008, fala que tem mais riscos de outras barragens romperem. Tá? Isso depois da tragédia de Mariana. Aí já no dia 25 de janeiro de 2019, teve a ruptura da barragem de Brumadinho. Tá? Que daí esse já vai ser o maior que ocorreu aqui no Brasil, tá? O que eu tinha dito para vocês é isso daqui. As duas de baixo, galera, são mais seguras, tá? Agora a de cima, ela é a mais barata, aí é o que tem no Brasil. Então, cada vez que vai, por exemplo, eu tenho uma barra, eu coloco esse bloquinho aqui. Cada vez que vai aumentando o nível, eu vou colocar um bloquinho aqui. Porque a parte de baixo, essa parte, quer ver? Onde está escrito dique inicial, na parte azul, para você colocar esse outro triângulo marrom mais claro, a parte de baixo já secou. Tá? Mas só que o que acontece? Foi colocando cada vez mais rejeito, a gente colocou esse bloco, mas não secou devidamente. Então teve uma rachadura. Daí aquela imagem que a gente viu várias vezes na TV, no caso ali. Já o segundo já não. Tá? O segundo, eles vão colocando na parte externa. Então a parte externa, você pode fazer, por exemplo, igual na segunda fotografia, você tem o marrom, o triângulozinho marrom, depois você faz um aumento dele para fora dessa represa. Então ele vai secar, tá? E assim por diante, vai ter mais 3 níveis ali. E no quarto ali, você vai ter de novo esse triângulo, vai começar a aumentar tanto da parte de dentro como na parte de fora. Tá? Então por isso que eu comentei a aula passada com vocês que algumas empresas só vão pensar no valor financeiro. Tá? O valor de vidas perdidas, o valor de dano ambiental, fica muito em segundo plano. Tá? E você repara aí que vai ter sempre esse lago de decantação, tá? Ah, outra coisa que eu não coloquei, pessoal, só que daí também não é muito do assunto, mas a gente vai ter 3 tipos de barragem, tá? Tem esse tipo de barragem, tem o tipo de barragem para geração de energia, e vai ter o tipo de barragem também para abastecimento de água. Tá? O que acontece, por exemplo, ali de energia, o que acontece perto ali de Delfim Moreira. E o de água, o que acontece perto do São João, Maria da Fé. Tá? Aí que foi quando teve a ruptura da barragem. Aí você, não sei se vocês repararam, mas parecia muito como que eu vou falar, uma gelatina saindo. Tá? Porque não tinha secado aquele material e eles estavam cada vez mais explorando também. E aqui o depois. Aqui a contenção, apesar do cenário, foi mais veloz do que o caso de Mariana. Tá? Só que as perdas de pessoas foi maior também. Principalmente dos trabalhadores e a galera que está no alojamento, se não falha a memória. E depois também. Tá, só um segundo aí, galera. Não vou embora, não. Isso daqui, ó,
que eu tinha comentado com vocês. Eu peguei da Fiocruz aqui. Deixa eu ver se vai para cima. Isso. Peraí. Tá. Esse aqui é o de Mariana, tá? Aí foi feita pesquisa com os moradores, palavras que definiam desastre. Aí seriam essas palavras aqui: tristeza, desastre, acidente, horror, tragédia. Já o que define a saúde pública seria o outro exemplo que está abaixo, mas principalmente o que está acima, tá? Aqui seria os materiais que eu tinha comentado com vocês, tá? Que se, por exemplo, em cada região ficou, como que eu vou falar? Em cada curso do rio, em cada margem do rio, desse rio doce, ficou esses materiais aí, materiais químicos. Tá, o alumínio, o arsênio, o cádmio, depois o chumbo. Tá, por isso que eu tinha comentado com vocês que até mesmo tinha uma professora, colega minha de química, que falou que se fizesse um levantamento do rio, da água do rio, a gente conseguiria encontrar um monte de material da tabela periódica. Tá, o cromo, cobre, o ferro, o manganês. Então são vários aqui. Certo? Deixa eu ver só uma coisa aqui, pessoal. Não é mais para cima, só um segundinho só. Calma aí, pessoal. Ah, e essa área aqui é a área que foi danificada no caso de Brumadinho, tá? O curso do rio. Então toda essa área aí foi afetada. Só que daí foi afetada menos, principalmente por causa que já tinha alguns recursos do outro desastre. E aqui novamente o caso de Mariana. Então é esse daqui Mariana e esse daqui Brumadinho. Tá? E daí repara no mapa que Brumadinho está mais perto de Belo Horizonte ali, em outra bacia hidrográfica. Agora Mariana já não. Oh Deus, aí volta. Aqui é aquele mesmo exemplo que eu tinha dado para vocês. Mas aqui é muito mais técnico, tá? E aqui só para finalizar, pessoal, são as barragens com maior risco de ruptura, tá? Aí repara que tem uma em Santa Catarina que tem um risco grande. Repare que em Minas Gerais tem muita barragem. Eu só não, eu esqueci só de copiar um mapa de Minas. Aqui no sul de Minas a gente vai ter mais ali perto tem algumas barragens mais perto quer ver? Guaxupé, Muzambinho, Poços, tá? Vai ser as áreas que tem no sul de Minas aqui mais próximo. Aí mais distante pouco aqui da região de Itajubá, a gente vai ter mais ali perto de Juiz de Fora, Barbacena. Então, o sul de Minas, o sul aqui onde a gente está, não tem tantas barragens assim. Tá? Agora, no centro de Minas, no Triângulo Mineiro, no norte de Minas, a gente vai ter. Tá? Vai ter barragens bem grandes. Tá? E repara que no Pará também tem um ponto de risco médio. E daí vai ser aquela exploração que eu comentei com vocês dos carajás. Tá? Ou se não, no Mato Grosso ali, aquele maciço do Urucum que eu tinha falado com vocês também. Ok?
Depois eu vou salvar isso aqui e deixo lá também para lá na aula de hoje, tá? Mas esse daqui, pessoal, se vocês forem analisar, é muito mais técnico, tá? Tá? Então aqui vai ser muito mais, como que eu vou falar, vai ter uma linguagem mais que até eu não entendo, que é uma linguagem mais da engenharia. Tá? Então repara aí, ó, que tá, aqui dá para ver. Aqui no caso vai ser a lagoa de decantação. Aqui que vai ficar os minérios. Tá? Então na parte de cima é água, porque ainda demora para secar todo essa área. Tá? Então cada vez que vai colocando esse sedimento, vai aumentando esse nível, tá? Aí, pessoal, dá uma olhada, foi isso mesmo. Essa mineração, quem tomava conta aqui da de Brumadinho era essa Ferteco aqui mineração. Tá? E ela foi adquirida pela Vale em 2001. Então é uma barragem antiga, tá? Peraí, deixa eu voltar aí. Cadê? Tá, foi. Foi. Pergunta aí, pessoal. Pergunta. Pergunta. Ó, então, reparem o seguinte, pessoal. Reparem que no Brasil ainda, por mais que fala que tem fiscalização, por mais que fala que vai ter, como que eu vou falar? Vai ter, ó, oh Jesus, fugiu a palavra. Vai ter um ressarcimento para as pessoas que foram afetadas. Infelizmente isso não ocorre, tá? E só tomem cuidado mais para frente, daqui 2 anos, né? Por causa que são questões assim que vai englobar várias disciplinas. Então, pode ser que caia no vestibular. Tá? Porque eu lembro que caiu até uma questão na Unesp sobre esse fato ano passado. Só que daí de Mariana. Tá? E daí falando do quê? Falando de química, falando da questão ambiental, falando da localização. Tá? Então, é uma questão que vai englobar várias disciplinas. Tá? Vamos lá, galerinha. Espera aí, só um segundo. Oh, Jesus. É um sorriso, né? Ó, então, na próxima aula, só que a gente vai continuar aqui ainda, tá? Na próxima aula a gente vai comentar ponto a ponto, tá? Desde a construção, a gente começa desde do quadrilátero ferrífero, depois do Pará, Carajás, depois o maciço do Urucum, tá certo? Então a gente vai ver um por um. Uhum. Tá, isso aqui a gente já fez. Espera aí só um segundo, pessoal. Tá. Na aula 33, a gente não fez as 3 atividades, né? A aula 33, pessoal, deixa eu comentar aqui. Vai falar mais
dessa, desses danos que tem no solo, os problemas ambientais, a discriminação que vai ter na preservação ambiental, a contaminação dos recursos hídricos, a expansão do desenvolvimento dessa mineração, tá? Então, pessoal, ó, vai ser o início que eu tinha comentado com vocês, mas aqui eu peguei somente um recorte, tá? Se a gente for fazer outro recorte, lá em Carajás a mesma coisa. Começou muito, muito mal. Aí depois começou a meio que normalizar as leis que tinha no período, tá? Mas a gente sempre coloca Mariana como ponto aí, Mariana, Brumadinho como ponto, porque foram as que mais destruíram aí no caso, o meio ambiente, vidas humanas. Ah, outra coisa, eu esqueci, eu não coloquei um gráfico que eu tinha visto, depois eu deixo na aula também, tá? Mariana está em Brumadinho, perdão, está entre a primeira e a segunda, segundo desastre aí, que mais vidas levaram, tá? Agora eu não vou lembrar de cabeça qual país que é, mas é um país africano. Aí teve 305 mortes, mais ou menos. Aí Brumadinho, no caso, teve acho que cento e pouquinho, 210, alguma coisa assim. Não vou lembrar agora de cabeça. De mortes na hora. Fora as 300 e poucas pessoas que ficaram desaparecidas. Tá? Então aí tá. Passou, lógico, né? Mas é um desastre, uma numeração negativa. Tá? Pessoal, tentem fazer, vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer a 1, 2 e 3, aí eu já vou corrigindo, tá? Eu não sei se vocês estão me escutando. E aí, pessoal, vocês estão muito quietos. A aula tá bem tranquila, professor. Mas vocês ficam quietos assim nas outras aulas também, não? Assim não. Olha. A tela estava compartilhada com vocês ou não? Não tava, não. Não? Do slide não estava? Faz um tempo que já não tá compartilhando, não. Ixi, caramba, desde. Pera aí, rapidinho, agora que eu tô vendo isso aqui, que eu ia parar de compartilhar. Nossa senhora, calma aí, pessoal. Tô negação com esse negócio de computador, né? Rapidão, calma aí. Eu acho que tomara. Essa parte que vocês viram, né? Eu acho que só agora que tá aparecendo. Pera aí, rapidinho.
Aí vocês têm que falar, pessoal, pelo amor de Deus. Essas partes aqui, vocês viram? Uhum. Sim? Sim. Ah, tá. Então foi a segunda parte. Ufa. Calma aí, ó. Galerinha, para um pouquinho aí de novo, tá? Perdão. O que eu vou mandar para vocês lá junto é isso daqui, ó. Pera aí, só um segundo. Deixa eu colocar. Deixa eu começar onde eu tinha comentado com vocês. Acho que essa parte que vocês não viram, né? Esse slide aqui, esse PDF que eu falei que eu peguei da Fiocruz. Rapidinho, pessoal, essa parte aqui. Ó, o que eu tinha comentado com vocês na aula passada foi isso aqui, ó. Os materiais que vão ter no rio. Tá? E os materiais que ficaram, isso daí vocês conseguem ver, né? Agora. Sim. Ah, tá, beleza. Os materiais que ficaram no trecho do rio. Aí eu tinha comentado lá da professora de química, que ela falou que dava até uma tabela periódica. Aí você vai encontrar o alumínio, o arsênio. Aí eu tô passando, tá? O cádmio, o chumbo, o cobre, o cromo. É tudo que ficou nas margens aí, pessoal, propriamente na Terra. O ferro, o manganês, mercúrio, o níquel, tá? Então vai ser materiais que vocês que se fizesse uma análise bem simples estaria tudo lá na beira do Rio Doce. Outra coisa que eu tinha comentado também é aqui, pessoal. Ó, aqui é o trecho do Rio Doce, tá? Então aqui foi o desastre de Mariana. Tá? Quando vocês estiverem com o material nas mãos, vocês vão ver onde o bracinho onde teve onde teve a ruptura da barragem e o caminho das cidades. E aqui vai ser o de Brumadinho, tá? Só um segundo, galera. Peraí. 4. Ok. Brumadinho vai estar bem no centro ali, tá? Mas vai estar um pouco mais ao sul, mas vai estar mais uma área mais central. Então ali é mais próximo a Belo Horizonte. E o que eu tinha comentado com vocês agora há pouco, que o desastre não foi tão grande assim, porque já tinha uma experiência por causa de Mariana. Peraí, galera. Esse slide aqui eu tinha passado para vocês, como o primeiro é mais barato e mais inseguro também. Tá, então, ó, o que eu tinha comentado é o seguinte: primeiro coloca-se dique, aí rejeito, depois coloca o outro, depois que secou, o dique, depois o outro e assim por diante. Tá, e sempre fica essa água na superfície, essa área mais azulada na superfície. Tá, que seria o dique ali, seria igual, o dique de início seria igual para todo mundo, só depois que modifica um pouco. Aqui foi um mapa que eu te comentei agora há pouco com vocês, que as áreas vermelhas aí, Santa Catarina, a gente vai ter ali em São Paulo mesmo, Rondônia, vai ser as áreas que tem mais risco de ruptura das barragens. Aí daí eu comentei com vocês, só que aqui não aparece tanto, que aqui no sul de Minas não vai ter tanta barragem, não sei ali Poços, Guaxupé, daí vai ter bastante. Aí uma área de risco médio vai ser lá em Carajás, no Pará. Tinha mais uma outra coisa, pessoal. Ah, tá. E aqui que eu tinha comentado agora há pouco, vai ser igual aquele desenho que eu tinha
acabado de explicar para vocês das barragens. A área mais acima, a área na superfície, fica um espelho d'água e depois ele vai secando, vai endurecendo. Tá? Vai virando cimento mesmo. E quanto mais perto aqui, você vai ter o quê? Esse material concretado, digamos assim. E se vocês forem olhar aqui, não sei se vocês estão vendo a setinha. Estão vendo a seta? Acho que sim, né? Sim? Onde que está, no caso, as, as camadas aí, elas vão sendo feitas ao longo desse despejo de sedimento. Aí outra coisa que eu havia comentado é o quê? Que essa Ferteco aqui, ela é uma mineração antiga. Essa área aqui é uma mineração antiga. E dela foi repassada para Vale só em 2011, 2001. Tá? Então é uma barragem bem antiga, pessoal. Não tem mais não. Tá? Então aí eu retirei esse PDF da Fiocruz aqui. Nossa, foi mal aí, pessoal. Tá? Tentem fazer essas 3 atividades que eu já corrijo já com vocês. Terminando, coloca aí, pessoal, fazendo um favor. Senão eu vou ficar aqui olhando para mim mesmo.
Pronto aí, pessoal? Aí eu vou falar um por um, tá? Com vocês. Onde está o erro aí? Isso, vai ser a D, tá? Aí eu grifei aqui, pessoal. É, na primeira está falando o seguinte: o planeta Terra é uno e total, mas didaticamente pode-se dividi-lo, do ponto de vista das ciências da natureza, em quatro partes interdependentes e com características específicas, a saber, hidrosfera, atmosfera, litosfera e biosfera. O homem, que é tanto integrante de uma dessas partes, tornou-se ao longo do tempo apropriador e transformador dos elementos que compõem essas partes. Aí está falando o seguinte: com base nos conhecimentos sobre características do planeta Terra e das relações sociedade-natureza, assinale a alternativa correta. Vai ser a letra D, tá, galera? A primeira não é, por causa que está falando o seguinte: a atmosfera é a única, aí se vocês quiserem grifar, é a única camada que sofre a transformação da natureza pela sociedade, não, tá? Aí se você reparou na que eu tinha comentado na aula, né? O solo a hidrosfera também tá? Então a litosfera, o curso d'água, tá? A hidrosfera. Então a não tá certo, tá? A B. A relação homem com a litosfera, com a Terra, é pouco expressiva, pois essa é formada por seres inanimados. Não, pessoal, aí se vocês quiserem grifar também seres inanimados, então, por exemplo, onça é um ser que não é inanimado, formiga, qualquer tipo de animal aí não é inanimado. Agora, se for rocha, beleza. E também as rochas a gente vai transformar elas, tá? A C. A sociedade se relaciona de forma harmoniosa com a biosfera. Quiser grifar o respeitando, tá? Também está incorreta. Respeitando os animais e a vegetação. Não, daí longe disso, tá? Infelizmente. Com a utilização dos recursos de forma sustentável. E a D, a hidrosfera, formada pelos corpos de água na superfície, é muito importante para a sociedade, uma vez que seus elementos são utilizados para a produção de alimentos, bens e energia, bem como para o lazer. É isso daqui mesmo, pessoal. Aqui a gente precisa da água para produzir alimentos, produzir bens, energia elétrica, no caso, aqui no Brasil. E às vezes ter a fonte de lazer também. Tá? Então é a letra B mesmo. A 2 vocês já fizeram? Quiser deixar 2 aí.
mais? Não? Não. Vamos lá. Aqui está pedindo a incorreta, tá? Na geografia econômica vem sendo empregada com certa frequência a expressão desenvolvimento sustentável. Aí para você assinalar a única incorreta sobre o que fala aí de desenvolvimento sustentável. Vamos lá para... Tá, é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras, tá certo? Vamos para B. Para ser alcançado, necessita de planejamento e de reconhecimento de que os bens naturais são infinitos. Então, aí, se você grifa o infinito e coloca finito, tá? Os recursos aí vão acabando ao longo do tempo, se for muito explorado, tá? Então, é a B mesmo. A C propõe qualidade em vez de quantidade. Pela redução de matérias-primas e de produtos e pela defesa da reutilização e da reciclagem. Mas aqui é sustentabilidade. A D. Busca conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental e também promover o fim da pobreza. Também é sustentabilidade. Tá? Principalmente o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental. E aí, objetiva a satisfação das necessidades básicas da população e a solidariedade com as gerações futuras. Essa daqui, a E, está parecendo uma primeira. Tá? Então é a letra B mesmo, pessoal. A B está incorreta aí. A terceira vocês fizeram? A terceira vocês fizeram, pessoal?
Eu vou colocando a terceira aqui, tá? Aí eu já explico ela. Considerando a sustentabilidade ambiental, quais seriam os principais desafios para alimentar? Desafios. Colocou aqui? Isso, tá certo, Cássio. Tá certo. Pergunta até aí, galera. Pergunta. Pergunta sobre a aula de hoje, galera. Vocês estão aí? Estamos aqui, professor.
Bom, qualquer dúvida aí, pessoal, ao longo da semana, mandem mensagem. Pode ser no e-mail, pode ser no celular, que eu respondo um pouco mais rápido, tá? Então, não vou me alongar mais não. Tá, então, nas próximas aulas a gente vai ver sobre especificamente algumas áreas de maior exploração no Brasil, tá? No Pará, como aqui em Minas, no quadrilátero ferrífero, ou como agora eu tô com o Espírito Santo na cabeça, ou como no Mato Grosso do Sul, o maciço do Urucum, tá? Qualquer coisa, só manda mensagem aí, pessoal, se cuidem aí, tá? Fica com Deus, não fiquem saindo na rua aí e tal. Acho que vocês não fazem isso, tá? Até mais aí, pessoal. Fica com Deus. Tchau, professor.